Parecia confusa e vulnerável, uma expressão que ele nunca havia visto antes. Por um momento ela não disse nada, apenas o observou, como se tentasse entender por que ele estava ali. Então, algo mudou em seu rosto. A barreira de desconfiança que sempre mantinha erguida começou a ceder. "Eu nunca pedi sua ajuda, David", disse Clara, a voz ainda rouca, mas firme. "Eu sei", respondeu ele, mantendo o olhar fixo nos olhos dela. "Mas isso não significa que eu não queria te ajudar." Clara desviou o olhar, como se não conseguisse lidar com a sinceridade dele. Nos dias que se seguiram, David continuou a visitá-la no hospital, e aos poucos, a resistência de Clara começou a enfraquecer. Ela ainda mantinha certa distância emocional, mas estava claro que algo estava mudando. Uma tarde, enquanto ele estava sentado ao lado de sua cama, Clara olhou para ele com uma expressão que misturava medo e alívio. "Tem algo que você precisa saber", começou Clara, hesitando. "Eu estou grávida." As palavras ecoaram na sala como uma bomba. David ficou paralisado, sem saber o que dizer. "Grávida? Como isso aconteceu?" Ele olhou para Clara, que agora evitava o olhar dele, claramente envergonhada. "Você sabia disso?" perguntou ele, finalmente encontrando sua voz. Clara balançou a cabeça. "Descobri pouco antes de ficar doente. Não queria que você soubesse. Não quero que isso seja mais um fardo para você." David se inclinou para mais perto, pegando as mãos de Clara com firmeza. "Não é um fardo. Nunca foi. Isso muda tudo, mas não muda como eu me sinto em relação a você." Clara olhou para ele surpresa, talvez esperando outra reação. Ela estava acostumada a ser rejeitada, a ver pessoas darem as costas para ela. Mas David não era como as outras pessoas. Mesmo assim, ela não conseguia entender por que ele continuava voltando. "Você não entende, David. Minha vida é um caos. E esse bebê..." Sua voz tremeu, como se o peso da realidade fosse grande demais para suportar. David a interrompeu suavemente. "Esse bebê vai ter uma chance. E você também. Vamos descobrir isso juntos." Clara fechou os olhos, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma fagulha de esperança. Uma parte dela ainda lutava contra a ideia de confiar completamente em David, mas outra parte, talvez mais profunda, queria acreditar que ele realmente significava o que dizia. Enquanto David permanecia ali, ao lado de Clara, ele sabia que estava entrando em um caminho sem volta. Nada seria o mesmo, mas de alguma forma, ele estava pronto para isso. O que começou como uma tentativa de ajudar uma mulher desconhecida, agora se tornava algo muito mais profundo e incontrolável. A notícia sobre Clara ter engravidado chegou aos ouvidos das pessoas mais próximas de David, e rapidamente a novidade virou motivo de fofocas. Dentro das altas rodas sociais, onde ele sempre fora uma presença admirada e invejada, a surpresa logo se transformou em risos e deboches. Afinal, como o implacável empresário David Carvalho, acostumado a viver entre os mais ricos e poderosos, havia se envolvido com uma moradora de rua e agora estava esperando um filho com ela. Naquele fim de semana, David foi convidado para um jantar de negócios importante, o tipo de evento que ele jamais recusaria. Mas dessa vez, sua presença ali parecia diferente. Todos os olhares se voltavam para ele, e os sussurros eram inevitáveis. Entre taças de vinho e pratos luxuosos, os comentários sobre sua vida pessoal pipocavam em todas as mesas. Gustavo, seu sócio, não perdeu a oportunidade de alfinetá-lo. "Então, David, ouvi que você decidiu largar as modelos e atrizes por uma... como posso dizer? Figura mais exótica?" Gustavo sorriu de maneira maliciosa, atraindo risadas contidas de outros empresários sentados ao redor. David encarou o amigo, os olhos fixos, sem sorrir. "Isso não é da sua conta, Gustavo. E eu sugiro que você mantenha o foco nos negócios." "Relaxa, cara. Estamos apenas curiosos. Ninguém esperava isso de você. Sempre tão... calculista." Gustavo ergueu sua taça, dando um gole prolongado no vinho. David se afastou da mesa, o incômodo crescendo. Ele sabia que esse tipo de reação viria, mas não imaginava o quão desconfortável seria enfrentar as piadas de seus antigos amigos. Saindo discretamente do salão, foi até a varanda, onde o ar fresco da noite
parecia menos sufocante.